gostaria de trazer hoje a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, para isso está dizendo, é parábola, foi uma coisa que não aconteceu. Suspendeu o óculos, tá? Foi uma coisa que não aconteceu. É uma parábola, é uma metáfora em cima de uma situação para você poder ter um entendimento melhor. E nós falamos muito sobre o filho pródigo, tá? Falamos muito sobre o filho pródigo, que o filho pródigo gastou o dinheiro todo do pai e que o pai depois recebeu de braços abertos, mas nunca falamos do irmão do filho pródigo, que é você que está dentro da igreja. Falamos daqueles que estão fora da igreja, mas não falamos de nós que estamos dentro da igreja, que é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo representa os que estão dentro da igreja, e o filho pródigo representa aqueles que estão no mundo e de uma hora voltou, certo? E eu não vou ler tudo, porque é um trecho muito grande, mas está em Lucas capítulo 15, no versículo 25, vou ler do 25. Ora, o seu filho mais velho, eu estou lendo a partir dos fatos narrados que aconteceu. O que aconteceu? Ele pegou, o filho mais novo chegou, pegou e disse, eu tenho direito da riqueza do pai, ele exigiu a herança antes da morte do pai, e ele quis a herança, o pai deu a herança que ele tinha, ele gastou com bobagem, gastou com mulher, gastou com farra na vida, e depois o pai o recebeu, certo? Aí daí começa a nossa história, certo? Que é a partir do versículo 25. Ora, seu filho mais velho, logo significava que quem pediu a herança antes da hora não foi o primogênito, foi o mais novo, que já não tinha direito, mas o pai deu a si mesmo. Ora, seu filho mais velho estava no campo e quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu músicas e dança. Versículo 26. E chegando ele a um dos seus servos, perguntou, o que é aquilo? O que está acontecendo? Que festa é essa? Que bagunça é essa que está acontecendo? E respondeu o servo, chegou o teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo seu irmão, voltou com saúde. Então, seu pai matou um cordeiro cevado e ofereceu para ele. Mas o irmão mais velho, ele se indignou. Diz no versículo 28 que ele se indignou e não queria entrar. Saiu, então, do pai, ele saiu fora, não quis saber. Aí o pai dele saiu para fora para ter com ele. Falei, rapaz, o que está acontecendo? Ele, não, eu não quero entrar aí. Traduzindo para o português melhor. Não quero entrar aí, que meu irmão gastou teu dinheiro todo e você simplesmente, o senhor simplesmente está recebendo ele com anel, com vestido novo, com roupa nova, tá? Com as vestes novas, e ele pediu a herança antes da hora, certo? Ele, porém, respondeu a seu pai, é o que eu falei, eis que há tantos anos eu te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito e para me regozijar com os meus amigos. Ele reclamou com o pai. Peraí, eu estou tanto tempo contigo e tu nunca me deste um cabrito para me festejar com meus amigos. Agora, esse sujeitinho aí, tá? Que fez um monte de besteira, que fez um monte de erro, pecou, quando ele volta, tu trata ele dessa forma e para mim tu não fez isso? É mais ou menos aquela pessoa que se desviou e ficou desviado tanto tempo. Quando vem para a igreja, Deus enriquece ele de bênção espiritual e material, e os que estão lá dentro há bastante tempo ficam com inveja. Fica dizendo, poxa, mas esse irmão chegou agora, já está sentado na janela. Poxa, por favor, pelo amor de Deus, certo? É mais ou menos isso. Ele se enciumou, certo? O 31, aí respondeu o pai, filho, tu sempre estava comigo, e tudo que era meu é teu. Aqui está o segredo de que muita gente está dentro da igreja, igual o irmão do filho pródigo. Eu não vou pregar sobre
filho pródigo, vou pregar sobre o irmão dele. Não vou pregar, não, vou falar sobre o irmão do filho pródigo. Falar sobre o irmão do filho pródigo. É aqueles que estão dentro da igreja. É aqueles que estão servindo ao Senhor. É aqueles que jejuam, aqueles que oram, aquele que busca o Senhor, aquele que está ali na presença do Senhor. Vou falar sobre esses. A primeira coisa que ele teve foi um ciúme. Um ciúme de que o irmão dele gastou todo o dinheiro e o pai recebeu com carinho. Isso é uma coisa que acontece muito dentro das igrejas. Você às vezes está 10, 20 anos na igreja, aí aparece um novo convertido que se converteu, que fez um monte de coisa de errado no mundo, e daqui a pouco vira um pastor, vira um presbítero, vira um diácono, e você até às vezes se revolta, caramba, estou tanto tempo aqui, nada acontece comigo. Esse cidadão aqui, ele reclamou com o pai. E uma coisa interessante que me chama a atenção aqui nesse versículo, nessa parábola, é que ele descobriu as festas que estavam acontecendo, a festa que estava acontecendo, pelos seus servos. Ele não foi lá ver o que estava acontecendo, ele perguntou ao seu servo, certo? E vamos explicar por que ele fez isso. Aí o pai respondeu, ele se indignou, não quis entrar, não vou entrar aí não, vou entrar nessa festa, pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Aí o pai respondeu, filho, tu sempre estás comigo. Você sempre estás comigo. O que aquele homem não estava entendendo? Que ele sempre teve a presença do pai. Só que ele não estava dando valor. O que o pai estava passando para ele? Meu filho, eu sempre estive do teu lado. Nas horas de mais angústia, eu estava te ajudando. Nas horas de mais necessidade, eu estava te ajudando. E tu está reclamando de quê? Eu estou do teu lado. O teu irmão não. O teu irmão estava afastado. Então, o que aquele filho pródigo, que muita gente não prega sobre ele, é que ele não reconhecia que o pai estava do lado dele. E há muitos cristãos dentro da igreja que não reconhecem, que se acostumou em estar dentro da igreja e não reconhece que o pai está do lado dele. O pai está do lado dele nas aflições, nos problemas, na dificuldade da vida. O pai está sempre do teu lado. O pai está sempre do teu lado. A segunda fala que o pai falou, meu filho, deixa de ser um pouquinho idiota. Ele não disse esse termo, mas ele quis dizer aproximadamente isso. Tudo que é meu é teu. Você está reclamando que eu nunca te dei um cabrito para você gozar com seus amigos? Fazer uma festa com seus amigos? Você esqueceu que tudo que é meu é teu também. E você tem esse direito. Agora, se você não reivindicou, isso é um problema teu. Se você não pediu, isso é um problema teu. Se você não quis porque você achava que você não tinha direito, isso é um problema teu. Porque tudo que é meu, todas as coisas que estão aqui, o cabrito, o bezerro, tá? O dinheiro que eu tenho, é teu também. E tu está reclamando de quê, meu filho? Então, duas coisas aqui que eu aprendo, que eu quero passar para você à tarde da noite desse dia. Primeiro, ele estava com pouca intimidade com o pai. Ele estava com pouca intimidade com o pai para não entender que o pai estava sempre com ele. Tem muitos cristãos dentro da igreja que estão sem intimidade com o pai. Está dentro da igreja, está dizimando, está ofertando, mas está sem intimidade com o pai. Intimidade não é relacionamento. Relacionamento é uma coisa, intimidade é outra. Há uma diferença. Você pode ter um relacionamento com a pessoa, mas não ter uma intimidade com ela. Por exemplo, ninguém tirou uma foto com uma mulher da vida que você teve relacionamento. Você quer tirar uma foto da pessoa que você está com intimidade com ela. Você quer tirar uma foto, você acaba de ter um relacionamento com uma mulher da vida, você vai tirar foto com ela? Negativo, você não vai fazer isso. Mas você vai tirar foto com a pessoa que você tem intimidade. A intimidade faz aproximar uma pessoa da outra. Se você não tiver intimidade com o pai, se você não for um com o pai, não vai funcionar.
Tu pode estar dentro da igreja, você pode ofertar, você pode dizimar, pode escutar a palavra, mas tem que ter intimidade. O pai tem que falar contigo e você falar com o pai. Conversar, explicar os teus problemas, as tuas dificuldades da vida. Pai, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro, me ajuda, eu estou assim, estou muito triste hoje, pai, amanheci hoje triste. E ele estava sem intimidade, só tinha um relacionamento com o pai. Quantos crentes estão sem intimidade com Deus? Só tem relacionamento, mas não tem intimidade. Se relacionar é ter o convívio ali com a pessoa, mas intimidade já é mais profundo, já é mais aconchegante, você já consegue entender a pessoa desabafa o problema dela, ela desabafa o problema da pessoa, e os dois conversam ali e andam junto. É assim que tem que ter o andar com Deus, com intimidade, certo? Não com relacionamento. Aquele rapaz estava ali, o filho pródigo, saiu, gastou todo o dinheiro, mas o que estava dentro também estava com doença também, estava doente. Por que ele estava doente? Primeiro, que ele não estava reconhecendo que ele tinha uma intimidade forte com o pai. A segunda coisa aqui que nós aprendemos é que o pai disse: meu filho, por que você está assim? Eu nunca matei um cabrito por você, você nunca deu festa para os seus amigos. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O que Deus está dizendo para você nessa tarde, dessa noite, desse dia? O que Deus está dizendo para você? Tudo que é dele é teu. Tudo que é de Deus é teu também, por direito. Porque você tem, primeiro, intimidade com Deus. Segundo, você é filho de Deus. Então, tudo que é dele é teu também. E esse filho do irmão mais novo, ele perdeu tudo, tá? Mas o que estava dentro de casa estava sem intimidade e não estava exigindo os direitos que ele tinha também. É igual a pessoa que está dentro da igreja, tá? Que não tem intimidade com Deus e não vê também o relacionamento que tem com Deus. No relacionamento você tem direitos. Você tem deveres, mas tem direitos. E os direitos reconhecidos pela Bíblia. Deus vai te abençoar nisso, Deus vai te abençoar naquilo outro. E ele disse para aquele jovem: meu filho, o que está acontecendo contigo? Qual é o teu problema? O que você não entendeu ainda? Que tudo que eu tenho é teu também. Já é teu, está garantido. Pode usar, pode usufruir. Chama teus amigos, mata um cordeiro. Agora, se você não me pede, isso é um problema teu. Se você não me busca, isso é um problema teu. Se você não quer ter intimidade comigo, isso é problema teu. Talvez, de repente, foi por isso que, voltando lá atrás, ele, ao invés de perguntar ao pai o que estava acontecendo, ele perguntou aos servos. Ele perguntou aos servos do seu pai, ao invés de entrar e perguntar: o que está acontecendo aqui? Ué, o que houve aqui? Não. É sinal que ele não tinha muita intimidade, ele não queria ter muita intimidade com o pai. Certo? É o que está faltando hoje em dia nas igrejas. Intimidade com o pai. E reconhecer que tudo que é dele é teu também. Jesus garantiu isso naquela cruz. Pai, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Certo? Aí ele ainda disse ainda: tudo que é meu é teu. Então, tudo que Cristo conquistou na cruz é um direito teu. É para você curtir, é para você viver. Se você acha que você não tem direito, aí você está com problema. Você não está agindo legal. Não era só o filho pródigo que estava doente. O irmão mais velho também, que estava dentro de casa, estava com problema. E muita gente está dentro da igreja com problema, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de intimidade, com dificuldade de entender que tudo que é de Deus é teu também. É direito conquistado. Não por você, mas por Cristo naquela cruz. Ele morreu por perdão dos seus pecados. Então ele conquistou o direito de uma cura, conquistou o direito de um milagre, conquistou o direito teu de ser abençoado, conquistou o direito teu de ser próspero na terra, ele conquistou o direito de vida eterna, conquistou o direito de você ser feliz.
E às vezes você não é por quê? Se ele está dizendo que tudo que é dele é teu também. Então, a partir de hoje em diante, olhe para o cristianismo de uma forma diferente. Não olhe como uma pessoa que simplesmente, eu tenho um relacionamento com ele e pronto, com Deus. Não, eu quero ter uma intimidade com ele. Eu quero explicar a ele os meus problemas. E outra coisa, tudo que é dele, tudo que ele conquistou na cruz é um direito meu. Se é um direito meu, tudo que é dele é meu. Fico com essas palavras, lembrando de uma coisa. Tem muita gente igual o irmão do filho pródigo, que está dentro da igreja, mas não sabe seus direitos. Certo? Explicam eles deveres. Você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Eu não sou contra. Mas e seus direitos como bom cristão? Você quer ver? Honra teu pai e tua mãe para que teus dias prolonguem na terra. Você honrou o pai e a mãe, teus dias têm que se prolongar na terra. Tudo que plantar, o homem colherá. Senhor, eu não plantei isso, não tenho direito de colher isso. Eu vou colher bonança, vou colher alegria. Eu não plantei isso. É um direito teu, uma reivindicação tua. Você não pode colocar Deus na parede e exigir. Mas aquilo que você tem direito, biblicamente, você deve pedir a Deus. Deus, não sou merecedor do teu amor, mas naquela cruz, tu me deste o direito de estar falando contigo, de interceder contigo e de jogar as minhas ansiedades diante de ti. Jogando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, não dê uma de irmão do filho pródigo, não. Ficar dentro da igreja durante 10 anos, 20 anos, sem nenhuma intimidade com Deus e achando que você não tem direitos. Você tem direito, você tem deveres, mas você tem direitos também, porque está na Bíblia e naquela cruz do Calvário ele morreu. Primeiro, perdoou os seus pecados, te tirou do charco de lodo, te deu uma vida plena, e ele pode te abençoar, te fazer próspero, tá? Não significa que você vai ser milionário, mas ele pode te dar prosperidade. Ele pode fazer você feliz. Ele pode te dar um bom casamento. Ele pode te dar um bom emprego. Ele pode te dar uma boa casa. Ele pode te dar um bom carro. Ele pode te dar a teoria da prosperidade? Não, não estou falando a teoria da prosperidade. Estou falando aquilo que ele tem para te dar. Ele vai te dar de acordo com a sua regra de fé. Se você tem fé para sustentar aquilo, ele vai te dar, porque é um direito teu. Então grave isso. Não fique igual ao irmão do filho pródigo, sem intimidade e sem ver as coisas que ele tinha direito dentro da igreja. Tem muita gente que está perdido dentro da igreja, se perdeu dentro da igreja, se perdeu dentro da religião. Então, uma palavra de sabedoria para você. Não faça igual o irmão do filho pródigo. Hoje mesmo, mude tua ideia. Tenha intimidade com o teu pai. Segundo, lembre-se, tudo que é dele é teu. Criador dos céus, da terra e de tudo que é aí, foi ele que criou. Então você tem direito. Então, goze o melhor dessa terra, porque Deus já está contigo. Que Deus te abençoe. Fui, até a próxima. E não se esqueça de deixar seu joinha, sua curtida, seu likezinho, que é muito importante para mim, você inscrever no canal. Tenho muita gente visualizando, mas pouca gente inscrita no canal. Há uma necessidade de eu engajar nesse canal. Só as pessoas quando se inscrevem nele que eu engajo no canal, certo? Caso contrário, só like e só visita no site não dá muito engajamento, mas quando tu se inscreve, se torna um inscrito, aí o vídeo vai passar automaticamente, toda vez que eu postar um vídeo, vai para você. Deus te abençoe, até a próxima, e até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre-se, não seja um cristão só de... Quer ver uma coisa, para nós encerrarmos? Sabe o que Jó disse? Antes eu conhecia de te ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Mas Jó era temente a Deus, oferecia sacrifício, mas ele conhecia de ouvir falar que Deus é bom,
ouviu falar que Deus cura, ouviu falar que Deus... Mas quando ele teve uma real intimidade com Deus, ele passou a conhecer a Deus de verdade. Ele não conheceu a religião, ele conheceu quem era Deus. Então significa que você pode estar dentro da igreja sem conhecer, na verdade, quem é Deus. Quando você conhece quem é Deus, você vai entender. Tudo que é dele é teu também. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração e fui até a próxima.